falecimento e sepultamento do Papa Bento XVI na última semana, achamos que você gostaria de saber um pouco mais sobre papas ou sumo pontífices. Eles são membros do alto clero da Igreja Católica. Durante séculos, o chefe da Igreja exerceu seu poder e influência na formação do mundo como conhecemos hoje. Mas há muitas coisas sobre papas da história que vão além do que serem considerados líderes da maior igreja cristã do mundo. Ficou curioso? Ficou curiosa? Quer saber mais? Vem comigo que eu te conto. Mas antes, peço que deixe seu like, ative o sininho para receber as recomendações do canal, que você se inscreva se você ainda não é inscrito e que também compartilhe esse vídeo e deixe seus comentários. Vamos direto ao assunto. O Papa, ou Sumo Pontífice, é um membro do mais alto clero da Igreja Católica. Mas existem fatos sobre a história do papado que vão te parecer incríveis e que a maioria das pessoas não conhece. Vamos começar com troca inesperada de presente. Em 1967, o presidente Johnson e o Papa Paulo VI trocaram presentes. O presidente dos Estados Unidos recebeu uma bela pintura do século XV, já o Papa recebeu o busto do próprio presidente Johnson. Urbano VI foi o último Papa eleito que não era nem padre nem cardeal. Ao contrário da crença popular, não é preciso ser cardeal e nem mesmo padre para ser eleito Papa. Qualquer homem batizado pode realmente ser eleito líder mundial da Igreja Apostólica Romana, embora isso não tenha acontecido desde 1378. Papa Gregório IX considerou os gatos como maus. Em 1200, Papa Gregório IX escreveu uma carta ao rei da Alemanha expressando suas preocupações sobre as bruxas do país, cujos rituais incluíam gatos. Assassinos em massa de felinos supostamente se seguiram e o que pode ter tido um impacto na população de ratos e na propagação da peste bubônica que reinou naquele tempo. Enfim, Papa Francisco trabalhou como segurança certa vez. Ao se dedicar a sua vida a Deus e se tornar o Papa Francisco, Jorge Mário Bergoglio trabalhou como segurança de uma boate em Buenos Aires, Argentina. Interessante. Uma república independente nasceu de um acordo de terra papal. A República da Cospaia declarou independência em 1440, quando um pequeno pedaço de território foi deixado de fora de um acordo de terras com a cidade de Florença. O pequeno estado ficou independente de 1440 a 1826. Existe algo chamado antipapa. Houveram alguns antipapas na história da igreja. Um antipapa se trata de uma pessoa que acredita ser o papa legítimo e se opõe ao papa eleito. Papa João Paulo II estudou em um seminário subterrâneo durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1942, Karol Joseph Wojtyła entrou para o seminário subterrâneo dirigido pelo cardeal Sapieha, o arcebispo da Cracóvia, durante a ocupação nazista da Polônia. Por que dirigir se pode voar? O Papa Bento XVI não tinha carteira de motorista e não podia dirigir um carro. No entanto, ele pilotava seu próprio helicóptero regularmente. Incrível, né? O Papa Bento IX vendeu seu papado. Bento IX não só foi eleito Papa mais de uma vez, como também é o único pontífice da história a ter vendido o seu papado. Próximo. Papas podem manter o nome dos novos cardeais em segredo. O Papa pode eleger um novo cardeal e não tornar isso público. Há um termo em latim usado para descrever essas decisões que são mantidas em segredo, que é in pectore. Próximo. Só o Papa pode perdoar um padre que viola o selo da confissão. Se um padre viola o selo da confissão, ele é excomungado da Igreja Católica. A única pessoa que pode perdoá-lo é o Papa. Papa Pio XII apoiou a compatibilidade do Big Bang com o catolicismo. Em 1951, Papa Pio XII declarou que o Big Bang não entrava em conflito com o conceito católico da criação do mundo. Um Papa falou pelos povos nativos das Américas. Em 1537, o Papa João Paulo III decretou que os nativos americanos eram seres racionais e com alma, e condenou a escravização dos indígenas. Papa Paulo VI assistiu ao primeiro pouso na Lua através de um telescópio. Enquanto pessoas de todo o mundo estavam sintonizando para ver o primeiro pouso na Lua na TV, o Papa Paulo VI fez isso ao vivo através do telescópio do Observatório do Vaticano. Monges alemães foram autorizados pelo Papa a beber cerveja. Os monges Paulaner do monastério São Francisco de Paula, do século XVII, na Baviera, Alemanha, enviaram algumas de suas famosas cervejas para Roma para o Papa provar. Mas a bebida estragou na viagem e o Papa achou a cerveja horrível. Como tal, ele decidiu que não havia problema em beber cerveja durante a quaresma, período de 40 dias de abstinência e jejum. Os monges Paulaner devem ter tido uma alegre quaresma naquele ano. Algumas ordens papais de cavaleiros permitem que os membros entrem na Basílica de São Pedro a cavalo. 2 das 5 ordens de cavaleiros do Papa são permitidas a fazer isso: a Ordem Papal de São Silvestre e a Ordem Papal de São Gregório Magno. Engraçado isso. Papa João XXIII deu uma resposta honesta a uma pergunta controversa. Quando um jornalista perguntou ao Papa João XXIII quantas pessoas trabalhavam no Vaticano, ele respondeu simplesmente: cerca da metade delas. Papa Pio XII.
teve uma posição polêmica durante o Holocausto. A falha do Pio XII em reconhecer relatos de testemunhas oculares sobre o Holocausto foi fortemente criticada. Por outro lado, ele também foi responsável por salvar a vida de quase 1 milhão de judeus. Algumas pessoas acreditam que o Papa é o Anticristo. Por muitos anos, numerosas pessoas e grupos religiosos acreditam que o Papa é, de fato, um Anticristo. O que você acha? Papa Bento XII foi eleito por acidente. Na Idade Média, durante o primeiro turno de votação, alguns cardeais escolhiam aleatoriamente em quem iam votar para que pudessem ver para quem os outros estavam inclinados. Isso deu certo em 1334, quando acidentalmente todos votaram no mesmo homem e ele foi eleito Papa. Papa Clemente VIII recusou-se a proibir café. O Papa Clemente VIII, então, sob pressão para proibir o café, porque alguns acreditavam que era bebida do diabo. No entanto, depois de experimentar, o Papa gostou tanto que abençoou os grãos de café e disse que seria uma pena deixar os infiéis terem o uso exclusivo dele. Talvez tenha existido uma mulher papisa. Dizem que a papisa Joana, de 855 a 857, reinou durante a Idade Média, depois de se disfarçar de homem. Reza a lenda que Joana deu à luz a uma criança no meio de uma procissão. Isso a entregou e ela foi morta. Próximo. Uma vez um papa exumou outro papa morto e o levou a julgamento. O Papa Estevão VI ordenou a exumação do Papa Formoso e levou seu corpo a julgamento por crimes supostamente cometidos enquanto ainda estava vivo. O episódio ficou conhecido como Sínodo do Cadáver ou Sínodos Horrenda. Os papas nem sempre foram celibatários. Os papas tiveram numerosos relacionamentos ao longo dos anos no passado, e muitos até tiveram filhos ilegítimos. Papas não são realmente infalíveis. A infabilidade papal é um dogma da Igreja Católica. No entanto, isso só se refere ao Papa falando oficialmente como líder da Igreja, e não significa que o Papa esteja sem pecado ou que nunca erre. Quando o Papa pediu imunidade ao presidente dos Estados Unidos? Em 2005, os advogados do Papa Bento XVI pediram ao então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, que concedesse a imunidade ao Papa contra acusações de que ele havia conspirado para encobrir abusos dentro da Igreja Católica. E por último, e talvez bastante polêmico, que eu não sabia, talvez você saiba, Papa Francisco abençoou o Pokémon. O Papa abençoou a franquia após preocupação de que o Pokémon era obra do diabo, tanto que a Igreja Católica lançou a sua própria versão do Pokémon. Aguardo seus comentários sobre essas polêmicas, sobre esses assuntos, que muitos deles eu não conhecia realmente. Se você conhecia, compartilha com a gente, ou se conhece outros. E deixamos vocês com esses fatos. Por hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Aguardo seus comentários e likes e se inscreva no nosso canal. Ative o sininho e compartilhe. Vejo vocês na próxima edição de Berger News. Bye, bye!